Hoje, no programa Quem é Você, estamos recebendo, tendo a oportunidade, a honra de falar com o prefeito de Ituaçu, um jovem que tem feito a diferença no cenário político, Felipe Brito. Estamos aqui nesse local lindo com Felipe Brito. Ele é o atual prefeito de Ituaçu. Felipe, você é um rapaz bem jovem. Qual a sua idade? Tenho 31 anos. 31 anos. E quando é que surgiu esse amor pela política? Foi hereditariedade? Você acha que foi genético? Seu pai, ele foi prefeito por 3 mandatos, não é isso? E anteriormente havia sido vereador. Também. A política, acho que na vida da gente é uma missão também, né? Eu sempre gostei de estar presente, estar viajando com meu pai quando ele estava prefeito. Depois, não estando prefeito, a gente sempre acompanhou a política, mas nunca deixamos de estar na política. E, assim, essa vontade de sempre fazer algo por Ituaçu, fazer a mais, buscar resolver ali o problema das pessoas, é que faz manter a gente na política. Então, assim, a gente faz isso com muito amor, com muitos pés no chão e sempre com muita gana, muita vontade de estar fazendo mais e mais. Você é natural de Ituaçu? Sim, eu só nasci em Brumado. Minha mãe só, Você nasceu realmente em só foi Brumado. ter o parto lá, mas sou ituaçuense de alma, sangue E coração. Coração. Você falou ontem num bate-papo comigo bem informal que você havia transitado por algumas áreas profissionais, né? Sim. Mas não conseguiu se apaixonar de forma visceral por nenhuma delas, porque acabou por não concluir. Mas, ao mesmo tempo, também falou da importância delas. O que você cursou? Eu fiz administração, fiz direito, fiz medicina e fiz odonto. não E concluí. nenhuma conseguiu te impactar da mesma forma que a política? Assim, o estudo é muito, muito importante, né? O conhecimento ninguém te toma. Eu quero que meus filhos formem, façam faculdade, sejam um profissional liberal. A questão é que comigo, existindo as coisas da vida, eu sempre gostei, na verdade, da política. Então, assim, não é uma profissão, não vejo como uma profissão. Porque quem lhe põe no poder é o povo e, ao mesmo tempo, ele lhe tira. Então, assim, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Exatamente. Mas eu me dedico sempre a estar trabalhando e dedico todo o meu tempo, enquanto estiver prefeito, para o povo de Ituaçu. Aristóteles afirmava que a política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. E, infelizmente, o que a gente percebe é que essa justiça ela não tem estado muito presente na arte do fazer político. O que você pensa a respeito disso, dessa afirmação do Aristóteles? Eu penso que a política ela é uma arte, né? Mas nem sempre você consegue fazer a justiça, porque quando se trata de gente, cada um tem uma forma de pensar. Então, o meu pensar não é o seu pensar, não é o dele. O que eu tento sempre é atender o máximo possível de pessoas sem causar constrangimento para elas, sem causar um transtorno para elas. Eu Entendo. penso sempre dessa forma. Eu queria falar agora uma coisa com muita clareza, assim, sem muitas ponderações, porque a gente sabe, muitas vezes, a pessoa que está de fora, ela não entende que o fazer político não depende unicamente da pessoa que está na função. Depende de todo o entorno. Por exemplo, você tem o seu partido, então você deve você tem uma certa não submissão, mas você tem que ter uma linha de raciocínio parecida com a do seu partido, você depende da liberação de um governo, você entende? Então, como é que é isso? Qual é a dificuldade? Por exemplo, você precisa de uma verba. Explica isso para as pessoas que vão assistir. Como é que funciona esse trâmite? Para que as pessoas entendam que talvez as coisas que você ainda não tenha feito, ou porventura não venha fazer, não é porque você não queira. Não, você vai ver que é diferente, não é nem como Você me essa forma explica, que eu quero saber. A política ela é um jogo, é uma arte, né? Sim. E nela, infelizmente, há pessoas que trabalham de uma forma muito suja. Sim. Eu trabalho de forma leal com Sim. o meu grupo político, né? Com o governador, com o senador, meus deputados, meu grupo de vereadores, meu secretariado, enfim, com as pessoas eu sou leal. Eu mantenho esse respeito para ter respeito. Então, assim, por ter muitas pessoas, infelizmente, que têm um pensar diferente, um pensar às vezes sujo, de não ter lealdade. Então, acontece que
o governo, alguém pode não ser também um parceiro seu. E quando você trabalha com o governo, eu digo governo em todas as esferas, Sim, né? sim. Você trabalha de forma leal, mostrando que realmente você quer fazer diferença, realmente você quer levar o benefício até as pessoas, que este benefício que você está lá solicitando vai chegar às pessoas. Quem está lá em cima fala, não, essa pessoa realmente ela tem vontade de fazer diferença, ela tem vontade de estar transformando o município dela, a cidade dela. E aí a engrenagem trabalha com muito mais facilidade, né? Então, assim, graças a Deus eu tenho uma equipe secretariado que abraça a causa, o corpo técnico da gestão. Então, assim, eu vou sempre para Salvador, vou para Brasília, e lá eu consigo, como jovem, ter um respeito de igual para igual. Não tenho um mínimo de receio de chegar, ligar para o meu governador, falar com o Rui Costa, governador, falo com o senhor, estou precisando disso, mandar uma mensagem para ele. Quando também tenho uma audiência, não tenho receio de chegar para conversar com ele, porque eu sei que ele me trata com igualdade, como eu trato ele com igualdade. Claro que existe a hierarquia, uma autoridade máxima, sim. Mas existe um respeito muito grande, né, da minha parte com ele comigo. Então, assim, com essa forma da gente administrar o vejo dele também, os benefícios têm chegado em Ituaçu. E graças a Deus a gente tem uma aprovação acima de 85%, e que me motiva a ter ainda mais, manter, trabalhar, né? A gente não consegue agradar, nem Jesus agradou a todos, mas eu busco sempre agradar a maioria e trabalhar para Ituaçu. Independente de quem votou em mim ou não, eu estou prefeito de Ituaçu, então eu trabalho para todos. Então, que legal que você está desmistificando uma ideia que até eu mesmo tenho, né? De que não depende da tua ação individual. Eu sempre achei que dependia de algumas deixas, algumas coligações, algumas coisas que nem sempre... Então quer dizer que se você prova que as suas intenções elas são legítimas, você consegue esse apoio. Sim, claro, você sendo leal com um deputado, com um governador, ele vai ser justo com você também. Isso é da vida, né? Se a pessoa olhar com você é um parceiro seu, você é parceiro com ele. Então não é muito inteligente, por exemplo, você ser um prefeito de uma cidade e não concordar com o seu governador. É legal estar na mesma linha de raciocínio, não é isso? Sim, cada um tem seu pensar político. Sim. Mas se tratando de benefício para a sua cidade, eu não sou oposição ao meu governador. Sim. Se caso seria e fosse para trazer benefício para Ituaçu, estaria junto, porque eu estou para trabalhar por Ituaçu. Então, a minha função é levar o desenvolvimento para Ituaçu, é levar o benefício para Ituaçu. Uma outra coisa que eu reparei, assim, observando tua rede social, é que você tem uma arte que não é de muitos, né? Que é a arte de se bem... Você comunica muito bem o que você quer, né? E de onde surgiu essa facilidade de falar nas redes? É porque você é dessa geração também, né? Então você se coloca muito bem, flui, assim, sem nenhum problema. Nas redes sociais eu sempre gostei de utilizar, né? Eu morei fora um período e então assim mostrava as coisas para meus colegas que me seguiam no Instagram, e aí eu postava muita brincadeira também. Mas aí, como passei para entrar para a linha da política, infelizmente as pessoas acabam julgando algumas coisas, então deturba, né? Porque às vezes um blog, algo que é pegar aquele falar seu para mudar totalmente o contexto. Então assim, eu evito algumas coisas de brincadeiras, algumas publicações eu não faço hoje. Mas meu dia a dia com meus filhos, o trabalho, uma história no carro, as músicas que eu estou escutando, eu gosto de estar... para se aproximar das pessoas, né? É legal. Porque eu acho que o grande barato de fazer política, porque o fazer político é o fazer pelo bem do outro, né? Eu acho que quando a gente tem essa consciência, isso flui, né? Sim, com certeza. Aí vamos lá, Hobbes, que é um cara que eu sou apaixonado porque dizer que o homem é o lobo que devora o homem. E é verdade, né? Porque a nossa natureza ela não é totalmente boa. A gente vai domesticando ela aos poucos. Ele diz que política é o estudo do corpo social. E o poder soberano existe para impedir as consequências do estado de natureza, impedindo que os homens se destruam uns aos outros, permitindo a coexistência entre os homens. O que você acha hoje, olhando para os nossos embates? Porque já não são mais debates, nós estamos vivendo a era do embate. O que você acha dessa guerra que se formou dentro dessa coisa partidária? Porque isso não é democrático, porque a democracia é o direito da escolha do outro, né? E hoje a gente não pode escolher mais nada, a gente não pode escolher a nossa natureza humana, a gente não pode escolher qual é a direção de pensamento que a gente gosta.
Que tipo de educação a gente quer dar para os nossos filhos? O que você acha dessa loucura, dessa polarização maluca que está acontecendo no mundo, Felipe? A polarização eu acho que é muito importante, porém, tudo tem que ter limites, né? O que acontece, eu vejo hoje em dia, principalmente falando assim de redes sociais, as pessoas tomam uma proporção muito grande em querer escolher o que o outro vai ser. Julgar pela sua roupa, pelo seu comportamento, querem, na verdade, criar aquela ilusão, por exemplo, da mulher perfeita. A mulher perfeita só é a mulher magra. Sim. Que o homem bonito é só aquele homem forte. Sim. Então, assim, criou-se um contexto muito forte, principalmente com as redes sociais. Sim. Porque todo mundo quer usar um filtro, todo mundo quer modificar a sua cintura numa foto para postar. Ou, às vezes o homem quer se mostrar mais forte, modifica o seu corpo na foto para demonstrar que ele é forte. Eu acho assim, que às vezes é uma fragilidade que as pessoas têm em deixar o outro tomar conta da sua própria vida. Hoje, assim, como prefeito, o meu pensar, minhas atitudes, quando é algo meu familiar, não algo que eu possa ir, vou tratar de situação do município, Sim. é minha posição e eu não mudo. Porque fui criado e tenho meus princípios de manter o meu pensamento. Meu pai sempre dizia uma coisa muito engraçada, assim, e justa, na verdade. A mãe às vezes quer defender, falava, mas ele foi meu pai. Não, ele foi fulano, não, ele foi porque ele quis. Exatamente. Mas não, ele fez porque ele quis. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele e falou, faça. Ele não disse aquilo porque a pessoa que estava do lado dele que induziu, não. Foi porque ele quis falar. Então, assim, com essa forma assim, dura de meu pai levar muitas coisas, acaba que me ajudou também a ter essa posição de personalidade. Pode ser qual for o ambiente, o meu pensamento é este. Sei que às vezes alguém pode só não respeitar, não quer respeitar, mas o meu pensar, eu não mudo por causa de um contexto de redes sociais. Eu não vou dizer um sorriso. Porque impor é ditadura. Exatamente. A gente fala tanto contra a ditadura, mas quando você impõe o seu pensamento, você é um ditador. Você tem que respeitar o pensamento do outro, né? E o que acontece, como você falou assim, a pessoa tem que ter os limites, né? Sim. Aí que você trata até da justiça, por isso que tem que ter o poder, no caso o prefeito, exatamente, os deputados para ter redigir as leis, né? Porque senão as pessoas se devoram. Sombrio, né? Exatamente. Então todo mundo tem que ter o limite. Exato. A gente sabe que nós temos que ter os limites. Exatamente. Porque com medo, às vezes, de perder sua liberdade, do que vai vir adiante, ou assim, na questão processual, não. Se eu fizer isso, vai me causar tal transtorno. Então, e se não tivesse a lei? Às vezes a pessoa ia viver num mundo liberal, que eu acho que não é o correto. Tem que ter as leis para ter o limite para todo mundo. E uma coisa que eu penso muito, eu não sei onde eu vi essa informação, não sei se foi na Folha, não me lembro exatamente, mas diz que essa é a geração com a menor capacidade reflexiva de toda a história da humanidade. E isso é uma coisa muito complicada, porque na verdade o conhecimento ele liberta, né? E eu acho que hoje as pessoas não querem se aprofundar. E aí eu sinto muito essa responsabilidade na rede social, porque na rede social tudo é efêmero e você fala de qualquer coisa sem nenhuma propriedade. É como eu querer falar do teu ser prefeito, se eu não tenho noção do que é ser prefeita, entende? É a responsabilidade grande. Você me diga isso. Como é que pode isso, Felipe? Eu tô tentando tirar de você, quero que as pessoas elas conheçam esse teu pensamento. Quem é o homem, Felipe? Quem é o pai, Felipe? Né? Hoje foi engraçado, né? Eu tava tomando banho pra vir encontrar contigo aqui. Sim. Aí eu pensando, meu Deus, hoje eu vejo que eu tô maduro 20 anos na minha frente. Sim. Porque assim, tava tomando banho pensando, rapaz, quando eu entrei, né, na prefeitura, eu tô vendo como hoje, que eu parei o carro, fui andando e tal, entrei. Aí pedi que Deus me abençoasse, senão eu subir a escada. Esse me guia que eu faço sempre o melhor. Foi assim, algo que eu falei internamente com Deus, né? E aí, aquele meninão, brincalhão, farrista, todo mundo, quem é que não gosta de uma farra, né? Mas aí assim, falava, meu Deus, muita gente, acho que nem deixou de votar em mim, porque eu era um cara feliz que expunhava a minha vida de condição. Era um jovem. E aí, às vezes, não julgo ninguém por isso. Mas falar, rapaz, as pessoas às vezes, é por isso que a gente tem que ter o cuidado, né? Essa questão que tá falando você das redes sociais. Sim. As pessoas julgam muito se você mostra só aquela questão da alegria, de momento que você acha que você só vive aquilo. Sim. Que você não vive uma vida com seus filhos, uma vida de trabalho. Aí o pessoal acha, não, ele ganha a prefeitura, ele vai apenas curtir. Não, nada disso. Ao contrário, eu me privei de tudo para estar vivendo isso.
Às vezes, esses dias até me emocionei, é uma questão que meu filho me ligou o dia todo para tentar encontrar comigo para me ver jogar bola. Nos últimos 6 anos, olha que eu sou um pai presente, faço tudo pelos meus filhos. Mas nos últimos 6 anos, 7 anos, não sei, eu não participei de um dia dos pais com meus filhos. Às vezes eu estava na época de estudo, depois eu trabalhei com meu pai, depois veio a política. Então, assim, eu não consegui estar presente em muitas coisas do meu filho. E às vezes as pessoas julgavam, não, o cara só faz isso. Não. Quem é que não gosta de curtir? Né? Quem é que não quer ter um momento de lazer, descontração? Enfim. E aí veio aquela pressão, né? Pô, agora você está prefeito, então você tem que ter todo um cuidado com o que você fala, com o que você brinca. Uma brincadeira, se você fizer às vezes com um amigo, que você fazia antes, a pessoa pode estar achando que você está desfazendo. Então isso aí eu tive que me policiar em tudo na minha vida. Mudou assim, foi bem difícil meus primeiros 4 meses. Eu acho que eu dormia 2, 3 horas por dia. E acordava cedo todos os dias, atendia todo mundo, buscava resolver. E acho que o lá não gosta de falar de oposição, mas eu tenho certeza que a oposição falava, não, com 6 meses ele vai se atropelar. Sim. Mas com 6 meses, 8 meses, graças a Deus, eu estou me surpreendendo a cada dia com o que eu sou, com o que eu posso fazer. Eu sei que eu vou fazer ainda mais. E para quem deseja o mal, eu só lamento, porque muitas conquistas virão. Sim. O mal nunca vence o bem, isso é fato, isso é da vida, de tudo. Mas assim, estar prefeito é algo que todos os dias eu vejo como uma missão que Deus falou, não, você veio para fazer isso. Você tem que ter uma responsabilidade com aquilo que te foi confiado, é isso que você vê, exatamente, né? Exatamente. Então assim, para muitos, eu acredito, alguns prefeitos, acho que estar prefeito é muito fácil. Porque o cara se deixa ir para lá, o município, não atende as pessoas, ele está no poder, ele acha que isso não passa, não leva benefício, não busca ver o problema das pessoas, não busca atender as pessoas. Eu não tenho horário para almoçar. Eu não tenho meu horário, 3, 4 horas, tem dia que eu não almoço. Mas uma coisa é seguro, quem me procurar não sai sem ser atendido. Eu saí da prefeitura à noite e eu da minha casa ontem mesmo, eu saí da minha casa, fui até, às vezes eu pontual, 11h49 da manhã. Passei a manhã todinha na cozinha, sentado, o pessoal entrando, atendendo, ligando para o secretário, ligando para alguém, resolvendo. Aí eu fui para a prefeitura, fui almoçar às 2h e pouco da tarde. Então, assim, eu não questiono, eu não acho ruim, porque foi algo que eu escolhi. Sim. Então, eu escolhi para sempre ser o melhor. Lá atrás eu dizia para meu pai, assim, pai, eu vou ser o melhor prefeito do Sul. Mas não é para colocar o senhor um degrau abaixo. Que o melhor foi o senhor, o que ele fez, está marcado na história. Mas eu quero deixar uma marca, e como eu andei na campanha, o que me orgulha, não dizendo, né? Que às vezes o pessoal, ele quer que os filhos dele sejam prefeito também. Não dizendo. Mas que meu filho, quando visitar uma comunidade do Sul, fala, esse aí foi seu pai que fez. E hoje ele vai dizer que tem situações, esse foi seu avô, isso foi seu pai. Então esse benefício que tem aqui na região da gente, foram eles quem trouxe pra gente, a gente é grato. E isso eu já escuto com meu pai. É isso, né? Que eu queria te perguntar. Isso eu já escuto com meu pai. Teu pai esteve à frente de Ituaçu por 3 mandatos, isso, né? E assim, existe uma coisa, e aí eu vou... É uma coisa bem séria até, né? Que é uma das coisas que eu aprendi que mais me doeram quando eu fazia faculdade. Porque existe um movimento que você destrói as relações disciplinares para dar lugar às relações de controle, né? Então, quais foram as questões disciplinares que foram destruídas ao longo desse decorrer da humanidade? A gente destrói os sindicatos, que é a representatividade, né, do povo. Do sindicato era para quê? Para ir brigar pelas coisas e tinha um representante, né? Como se você destruísse a política. Você destrói isso, você destrói a religião e você destrói a família. Você destruindo esses 3 pilares, quem é que fica? O capital. As empresas. As empresas entram e engolem tudo. Então, o dinheiro, ele começou a ser o grande movimentador. Então, é uma coisa que me entristece como pessoa e acredito que você... Porque tudo que você é, certamente veio do berço em que você foi construído. E você é construído como pessoa dentro da sua família. Sim. E o seu pai é um homem, com certeza, um ser humano, tem as suas falhas, como eu tenho as minhas, como você tem as suas, mas certamente te mostrou o que é levar a sério alguma coisa que faz. Me fala um pouco do teu pai, do que você assistia quando você era jovem. O meu pai e jovem minha mãe, você é, desculpa, quando você era mais jovem. O meu pai e minha mãe, assim, são pessoas muito, muito simples, sabe? Minha mãe até brinca com ela, fala, mãe,
seja vaidosa. Ah, meu filho, eu gosto disso, sabe? Ela só tem um trauma da questão, né, de engraçado, isso de Havaiana. Ela fala, filho, eu não consigo usar Havaiana que eu já usei. Eu uso um sapatinho, ela usa All-Star, qualquer sandalinha. A Mas não Havaiana me pode morar no lembra... Rio, que lá todo mundo só usa Ela Havaiana. fala, a Havaiana me lembra toda a minha vida. Eu só usava Havaiana amarrada de arame. A roupa que eu usava, ela não gostava das pessoas. As pessoas quando vinham de Salvador, alguém que me dava lá pra gente. Eu tenho uma história Minha igual mãe essa. trabalhava com meu pai. Meu pai já veio de uma família com uma condição de vida melhor. Meu avô trabalhou muito, então assim, conseguiu dar um suporte para eles. Mas meu pai também, desde 12 anos de idade, iniciou sua vida trabalhando. Meu pai trabalhava tendo um pesado, uma máquina de café. Com 12, 13, 14 anos, meu pai já colocava um saco de café, 60 quilos na cabeça. E com isso foi trabalhando, adquirindo suas coisas. Mas assim, sempre muito pé no chão, sabe? Às vezes a pessoa fala, Felipe, tu tá prefeito. Eu, falo, eu não me importo com isso. Eu te digo de minha pureza, de minha alma, que eu tenho de mais sagrado é minha alma, é os meus filhos, a minha vida, a minha saúde. Eu falo, não, isso não mexe no meu ego. E isso você trouxe da sua casa, É, né? porque meus pais são muito pé no chão, né? Meu pai e minha mãe, a gente é muito pé no chão. Ensinou isso pra gente, pra mim, pra meu irmão. Ensino isso pra meus filhos. Às vezes... Seu pai é meu sério? filho, É um cara convicto? Ele é bem fechado, é. Não, mas Quando ele falou algo, se não ele volta falar, atrás. ele não volta. É isso que eu Aí queria pode que você dor, o mundo falasse. pode cair, sabe? O mundo pode desabar. Ele mantém aquele posicionamento dele até o fim. Nada, nem ninguém é capaz de mudar a opinião dele. Isso é lindo. Né? Porque uma liderança de verdade, ela só é liderança quando o líder, ele chama para ele a batalha. E ele diz, eu não vou recuar, mesmo que eu morra. E ele não recua de hipótese alguma. Então, assim, isso aí passa pra mim essa força, né? Sim. Então, assim, meu pai se vê tão assim, fechado em certas coisas que quando foi pra mim ser, né, candidato a prefeito, no momento algum ele chegou pra mim e falou. Eu percebi com as atitudes dele, mandando eu ir pra tal lugar, tal. Eu falei, meu pai quer que eu seja o candidato. E aí, pra mim foi natural, porque assim, eu sou o Felipe que fui antes da eleição, que fui antes de ser pai. Você E tem vou uma continuar identidade, sendo. né, Felipe? Você tem uma mesmo, identidade. Felipe, não muda nada de estar prefeito, se um dia Deus me permitir estar em um cargo maior, se não permitir também, eu vou ser o mesmo, Felipe. Então, assim, na política, às vezes as pessoas, ontem eu estava conversando isso no carro com o meu secretário, um amigo, secretário social, falando isso. Falei, às vezes no período político, como está chegando agora, muitas pessoas chegam lhe abraçando, só demagogia. Então, assim, eu digo a gente lá de casa, não, a gente é o Felipe, é o Albercinho, a Cláudia, todos os dias da nossa vida, a gente é a mesma pessoa. A gente não muda por período político, a gente não quer mostrar uma felicidade, um sorriso para uma pessoa porque está na política. Ou um abraço apenas Ou para ganhar um abraço voto, pra ganhar né? não. É. A gente tem nossa essência, a gente é isso. É como o meu pai fala, eu sou do... Ele é isso. Goste ou não, ele não vai mudar porque o outro deve achar que ele deve mudar. Eu não vou mudar porque o outro acha que eu tenho que mudar. Eu vou ser sempre meu Felipe brincalhão. É igual como eu eu vou do meu jeito espontâneo. Se eu pudesse, todos os dias eu andava de sandália havaiana, de bermuda, eu não posso. Porque tem que entrar na prefeitura em órgãos. Sim. Aí é algo que não tem como. Não é compatível. Mas eu gosto. Eu passei a usar camisa polo agora. Até para ter uma questão assim de entrar numa repartição, mostra mais a questão de respeito, né, e tal. Sim. Do que você tá com a blusa cheia de imagem, uma t-shirt. Mas, assim, é algo que a gente acaba algumas coisas lapidando para melhorar, né, na verdade. Mas a questão, assim, da minha base familiar é algo que a gente sempre gostou de gente. E tem uma fala que meu pai disse até esses dias, engraçado, ele não é de parabenizar, meu pai até hoje nunca me parabenizou em nada. Ele só faz cobrar. Ele fala que eu tenho a obrigação de trabalhar, de fazer o melhor. Ele fala bem de mim, me parabenizando em uma situação de público, de um vídeo, alguém perguntar a ele. Eu sei que alguns amigos, para os amigos ele falam também, mas pra mim, ele não é de chegar Ele e trabalha parabenizar. para você ser um forte. Ele o tempo todo... Ele quer que estimula você Isso. cobrando de você. E a cobrança é pesada. E que é bom, a pessoa que mais bom, me porque cobra e me é por amadurece isso que faz muito. você ser esse homem. Hoje eu te falo, eu tenho eu hoje tomando banho também pensei isso, eu falei, rapaz, como pode, né? Hoje eu tenho eu vou falar uma elevação assim na mente, algo a mais que me mantém muito tranquilo em situações de estresse. Eu ando às vezes preparado até para tomar um tapa na cara e suspirar. Nem que depois possa até devolver, mas Sim. num momento ali eu
Prefiro respirar e falar, não, Eu sou... vamos segurar a onda porque tem uma trajetória pela frente. E às vezes a pessoa quer que você perca a sua cabeça. Exatamente. E meu pai na política, mesmo na época, no período da eleição, eles tentaram a todo tempo me destabilizar. E às vezes eu dava risada. Debochava, criava um fake sobre mim. Mas isso é eu sofrido, falava, rapaz, não é, Felipe? Porque atingia meu dói, filho, né? É, Meu filho isso sofreu dói. pra caramba, o mais velho, Saulo. É. Eu sofri por ele, não por mim. Sim. E aí hoje, quando às vezes brincam, você vai ser prefeito um dia, eu falo brinquedo, ele fala, meu pai, Deus me livre. Eu não quero o povo falando de mim, falando de minha mãe. Ele é filho de muita mãe dele, isso é bonito. Sim, é lindo. Eu não quero que o povo fale de minha mãe. Então, assim, teve situação, não sei quem foi, desculpa até falar, um babaca, Pode falar. que um dia, isso aí me mexeu no meu ego. Falou alguma coisa com meu filho. Foi direto pra ele. Nossa. Porque isso é um covarde. São covardes. Né? E graças a Deus ele não soube falar quem foi, eu nem eu quero saber. Porque foi algo que mexeu comigo. Isso aí, porque assim, quer falar, venha falar pra mim. Você sabe se defender, né? Agora falar você com tá destruindo. falar com meu filho, né? Então, assim, tem pessoas assim que fazem um negócio muito sujo. Mas fica pra lá. E é isso. A política, a gente falando. Mas a gente falando tava uma coisa falando de do outra, negócio da vai entrando família, da tá? família, então Isso. falando da família. Eu vi duas famílias assim que sempre gostou muito de gente. Meu Quanto avô, tempo seus pais são casados? Só pra saber, assim. uns 33 anos, 34 anos. Eu vendo duas bases familiares que sempre gostaram e envolveram com gente. Meu avô Sebastião vivia de uma venda, pequena venda, uma serrariazinha, que manteve a família dele, o sustento, muito humilde. Mas que eu já ouvi de várias pessoas que ele tirou a fome de alguém naquele momento que a família não tinha o que comprar. Sim. E ele dava do mercadinho dele, sim, a mercadoria. Já tratando da minha família paterna, até os últimos dias de vida da minha avó, a casa de minha avó se cozinhava tachos para quem todos os dias passasse por lá tinha o que almoçar. Nossa. E isso é contínuo na casa de meu pai, na minha casa. É uma comida simples que a gente come todo dia, mas se chegar o que a gente puder fazer, a gente come. Meu pai tem uma cultura também assim, muito diferente. Lá em casa, na casa de meu pai, não se guarda comida para, por exemplo, se meu pai não chegou, quem chegar come. Ele sempre falava, às vezes eu chegava, não, o Felipe vai na rua, na casa de um tio, come. Então quem chegar vai ter o que comer, seja pouco ou muito, vai ter o que comer. Ele não esperava, mas se não chegou ainda, não tem horário. Quem chegar, come. Então assim, para entrar na política, eu acho que o primeiro passo que a pessoa vai ter é gostar de gente, né? É gostar de gente. Se não gosta de gente, não entra na política, eu acho não, que você não tudo, consegue Felipe, se manter. Eu acho que para tudo, se você gosta de gente, você vai ser um bom médico, porque não vai ser só, a questão não pode ser o dinheiro, entende? Você como prefeito, você pode até ter um salário legal, que é justo, você trabalha pra caramba, eu vi aqui, você não parou um minuto, você estava aqui conversando, eu conversando com o Dedé, e você o tempo todo, que as pessoas não entendem a vida de um político. Ele tem que estar de pé, ele tem que estar sorrindo, ele tem que ir para lá, ele tem que ir para cá, ele não pode sofrer. Tem um dia que a gente acorda naquele dia e diz, pô, hoje eu queria ficar em casa. Você não tem esse direito, você assumiu um compromisso. Entende? Isso aí pega, porque você não pode estar com teu filho, né? Cara. É isso que eu quero, é isso que eu penso, né? A gente é ser humano e tem dia que a cabeça não tá boa. Não tá. Mas aí é o dia mais difícil para mim, porque assim, eu busco falo, meu Deus, me ajuda aqui, eu não posso me perder não é no raciocínio, me perder no meu estresse, que a outra pessoa não tem nada a ver com o meu problema. Hoje eu não estou bem. Aí eu, graças a Deus, até então não chegou a momento algum de passar o meu problema para alguém, sabe? Mas aí eu tento o máximo atender o mais rápido possível e buscar ir em uma obra, em uma coisa que você vê a realização, aí começa... Não, graças a Deus eu estou realizando isso, também... aí vai ajudando você passar aquele problema e vai atropelando e vai vivendo. E aí é muito importante a equipe que te cerca, as pessoas que são parceiras tuas, porque elas têm que olhar na mesma direção que você. Porque assim, o que te move, pelo que eu percebo, é o teu amor. Porque se você não amar o que você faz, eu gosto. você pode, eu sempre disse pro meu filho, se você quiser ser um pintor de parede, nunca exigi do meu filho que ele é um engenheiro. Mas eu sempre falei para ele, meu filho, faça o que você ame para que você faça melhor. Não seja medíocre, porque os vermes rastejam. E não são vermes porque são menores. São vermes porque não são íntegros, entende? É isso, eu sempre digo isso. Eu falo para meu filho, o mais velho, né, para Saulo. Eu digo sempre, filho, eu quero que você estude tudo. Mas o mais importante, eu quero que você seja um grande homem. Exatamente.
Porque não é um diploma de médico, um diploma de direito, de engenheiro que vai fazer ele melhor que ninguém. Mas se for um engenheiro, seja o melhor. E que seja, né? Seja o melhor. Então, assim, porque eu vejo, assim, tanta gente que o pessoal, o cara é doutor. Pô, o cara é um mau picareta, uma pessoa mau caráter, desfaz do outro. Se puder ultrapassar aquela que não tem nada, ele tira aquele grãozinho de arroz daquela pessoa. Seu irmão, por exemplo, é um grande ortopedista e eu tenho certeza que é um referência, cara me ajuda muito. que olha dentro do olho, porque o seu pai ensinou isso para ele, olha dentro do olho do paciente e dá atenção para ele. Sim. No Rio de Janeiro, você é um número. Você paga R$2.000 de plano de saúde, o médico não olha nem para você. Não tem nenhum Você contato, fala né? bom dia, a pessoa... Você é nada. Sabe que mundo é esse que a gente está vivendo? Você fala muito em Deus, que é uma outra coisa que eu não quero perder. Você fala sempre muito em Deus. Você sabe que a religião, tudo que vem do cristianismo, né, fala de Cristo, as pessoas não querem ouvir. Hoje a gente medita e o grande barato é gratidão, né? Então hoje a gente vai para muitas religiões que são religiões que permitem que a sua moral seja flexível. Meu filho outro dia me fez chorar, porque ele disse: mãe, ninguém mais quer ser cristão, porque ser cristão não é estar o tempo todo na igreja, mas é ter os valores que Cristo falou. E Cristo era um cara verdadeiro. Cristo era um cara... Ele, para mim, foi o maior filósofo, o cara mais potente. Por quê? Porque ele era ele defendia o amor, ele amava as pessoas, ele morria pelas pessoas. Ele morreu pelas pessoas. E ele abria mão pelas pessoas. Aí é que tá, as pessoas hoje não abrem mais mão. Você tá casado há quanto tempo, Felipe? 3 anos. Há 3 anos. Se você não abrir mão todos os dias, você continua casado? É difícil. Hã? Me responde, com toda a sinceridade da tua alma. Você tem que abrir Convívio mão, humano, meu muito amigo, difícil. é o tempo inteiro. Você com seus filhos. Tem dia que a gente acorda com vontade de atirar o nosso filho porque a gente está estressado. Tem dia que você fala, pô, fica quieto, pelo amor de Deus. Mas você abre mão por esse amor. Por esse amor. E como é que é essa tua relação com Deus? Seu pai é católico? Como é que é a eu sua vejo mãe? Assim, minha mãe... Nós somos cristãos. Minha mãe, Sim. eu frequento a igreja católica, eu frequento a igreja evangélica. Mas a base é cristã. Sim. Sim. Minha avó paterna, vozita, ela era espírita. Sim. Mesa branca. Então, Sim. assim, era uma mulher que... Até hoje, Sim. eu nunca conheci alguém com um grau de Espiritualidade tão elevado quanto o dela. De Era uma paz, pessoa de séria, né? Se você fosse até ela, você sentia aquela paz, sabe? Na oração dela, desejar o bem, de orar por você, rezar pela sua família. Então, assim, eu sinto, assim, também nessa questão espiritual, Sim. que essa força de minha avó em minha vida me ajuda muito. Porque eu sempre peço a ela, né, claro, primeiro a Cristo para estar me guiando, me abençoando, mas minha avó é uma grande corrente, assim, da minha vida, sabe? Ela devia benzer as pessoas, não benzia, não? Fazia. Tirava a espinhela caída? Sim, com o fazia matinho, a tudo, minha avó tudo, também. tudo, A minha tudo. religiosidade já começa daí. Então, Porque paravam tudo para atender as pessoas que chegavam a vida com problema. dela foi isso, né? Ela me contava a história dela, ela falava: Felipe, eu sofri muito antes, que eu não sabia o que era espiritualidade. Sim, sim. Minha família sofreu, meu pai, ela me contava. E é engraçada essa história. E ao mesmo tempo, assim, bonita. Meu avô era tropeiro, né? Sim. E num sonho, ele viu uma garota, um jovem brincando com as irmãs na calçada de uma casa. E ele falou: com essa garota que eu vou me casar. E um certo dia, ele passando na frente da casa do meu bisavô, ele falou: é com aquela menina que eu sonhei, eu vou me casar. Ele marcou com o meu bisavô um encontro. Ele teve uma visão profética, na verdade. Minha avó ficou no quarto. E aí ele pediu, minha avó tinha 11, 12 anos de idade. Pediu casamento e ele foi um grande homem até o último dia de vida, cuidando dela, de todos os filhos. Minha avó foi 20 ou foi 21 gestações. Criou acho, 14 filhos. Só teve tio Zé Carlos e tia... minha tia que mora em São Paulo, que faleceu. E sua avó devia ser essa benzedeira que atendia as pessoas, não era, não? Não era tipo assim? Porque geralmente... Sim. Isso é importante a gente falar, né? Já era uma pessoa que se doava. Minha avó, a vida da gente sempre foi doar muito para as pessoas, né? Minha avó, é que eu falo, a vida dela foi fazer isso, tá tratando bem as pessoas, rezando as pessoas. E meu avô tomando conta da vida ali, mexendo com seu negócio, fazenda, enfim. E ela ali, aquela espiritualidade dela, aquela paz de espírito. E ela sempre dizia 3 palavras que isso eu levo comigo. Para meus filhos, para todo mundo. Ela diz: você tem que ter na vida 3 coisas: fé, a paciência e a boa esperança. Exatamente. Se você fosse conhecer minha avó hoje, ela te dizia, Ela ia dizer isso. assim, sem conhecimento, né, uma analfabeta,
que falava algumas palavras assim que você não fala, meu Deus, essa mulher falou isso pra mim, né? Então, são É uma coisas conexão, né? É uma conexão que a gente não pode perder. Você falou aí, minha avó é uma analfabeta, né? Aí eu tenho que falar de uma coisa que não é tão bonita quanto falar da sua família, que pelo que eu vi você tem uma relação muito linda e é isso que te sustenta, tenho certeza. Em cada 3 baianos, um não sabe ler nem escrever. Desde 2011 que a Bahia não consegue uma aprovação no teste, né, para alcançar um nível, assim, o mínimo para conseguir ser aprovado. Então, assim, a gente tem um quadro triste educacional na Bahia. E aí eu vi você construindo, fiquei assim super feliz de ver, porque eu sou uma apaixonada pelas pessoas que realizam, né, que dão. Você realmente é um cara muito me comovendo aqui. Eu já chorei algumas vezes porque eu sou uma bobona, né? E eu vi lá que você está construindo um espaço maravilhoso e eu acho que você pretende dar uma educação legal para as pessoas. É assim, E aí eu quero que você fale por que você acha, te interrompendo, por que você acha que a Bahia está nessa coisa, nesse quadro triste, né? Eu, quando assumi a gestão, eu encontrei, vou dizer assim, de Ituaçu, e as escolas em situações deprovadas. Né? Eu fiz até algumas denúncias, não gosto de falar de oposição, mas isso é tem que realidade, falar. você Teve não tá, situação de escola que o ex-prefeito emitiu nota fiscal de reforma que não houveram, está tendo a Polícia Federal. São coisas assim que lamenta muito a gente ver um estudante passando por aquilo. Sim. E aí com isso a gente buscou estar investindo, eu reformei escolas, coloquei ar-condicionado, que nunca teve isso nas escolas municipais. Ar-condicionado. Estou investindo também com áreas de lazer, que é com ginásio de esportes, né, ao lado das escolas. E o salário dos professores em dias, pagando tudo como devido à lei. Quanto ganha o professor? Aí é de acordo, porque tem 20 horas, 40 horas, tem essa graduação, tem uns níveis, né? Sim, tem uns níveis. Aí é relativo. O professor chega mais de 8, depende, 8 mil, 9 mil, 10 mil, é relativo, entendeu? Porque vai da pós, são vários níveis que existem no plano de carreira. Então, assim, e aí quando veio a pandemia, depois da pandemia, a gente passou a ter contato, eu visitei as escolas antes de iniciar. E foi algo que eu falei na escola, pedi, que eu acho que as pessoas não podem esperar só pelo prefeito. Não é o prefeito de Ituaçu que vai fazer Ituaçu estar no nível máximo da educação. Não é o governador da Bahia. É uma busca individual, né? É todo mundo se ajudando. Se o gestor está ajudando com infraestrutura, com o transporte, até que a criança vá à merenda, aí é o pai estar presente na escola, para estar cobrando do professor, estar cobrando do seu filho para saber realmente se ele está sendo um bom aluno na sala de aula, para ver se o professor está dedicado a estar passando conhecimento para aquele aluno. Então, isso foi uma mensagem que eu deixei em todas as escolas. Vocês, pais, têm que nos ajudar. Claro. Você vem na sala de aula, até falei, pede ao professor licença, bote uma cadeira e fica assistindo a aula do professor, para ver se o professor realmente está dedicado, para ver se o coleguinha do seu filho está atrapalhando a aula. Você fica para o pai, meu vizinho, amigo, seu filho na sala de aula está sendo traquino. Então, assim, nós todos juntos, a gente soma forças e aí sim, coloca Ituaçu em outro patamar, a Bahia e o Brasil. Não é depender só do gestor, do prefeito, do político. Ele tem que estar, assim, fazendo a parte dele, mas as pessoas também têm que estar ajudando. Né? E isso é interessante. Lá em Ituaçu mesmo, vamos entregar agora, em setembro, com o governo do estado, uma obra. Ontem eu estive visitando pela manhã, que enche de orgulho. Eu estudei em colégios bons, né, em Vitória da Conquista. E eu acho que na Bahia, eu visitei alguns colégios de Salvador, casa de amigos na época de jovem. Não tem, eu acredito, uma estrutura tão caprichosa como é o novo colégio do estado do município de Ituaçu. Então, enche de orgulho, sabe? Não, isso aqui tem Ituaçu. Mas depende muito também do corpo docente. Porque, por exemplo, você tem que tornar... Porque estudar é um saco. E eu vou falar porque eu estudei pra caraca. Estudar é desafiador. É muito difícil, desafiador. Agora, se você tiver um professor que estimula, mas o cara, para estimular, ele tem que sentar e preparar uma aula que tenha um conteúdo interessante. Não é o cara querer só o salário no final do mês. Ele tem que... todo mundo se ajudando, né? E você como mãe, como pai... Porque hoje em dia é o seguinte, Felipe, você dá para o seu filho um celular. Quando ele é logo, ele tem 5 anos, que é para não encher o saco, né? Aí você vai pedir, o seu filho, eu já vi isso várias vezes, você chega na casa e fala, mãe, eu estou com dificuldade aqui de fazer esse dever, vem fazer comigo. Ninguém quer e às vezes nem sabe o que dizer, porque as pessoas também não... É tudo no superficial o que você falou, está todo mundo preocupado com o que está por fora, mas o que está aqui não está preocupado. Aí você vê, as pessoas falam de alguém que chega onde você chegou.
Mas aí, o seu pai, ele deu um duro danado para poder te proporcionar e você chegar até aqui, para o seu irmão chegar onde ele chegou. Sim. E tem uma dedicação de vocês também. Sim, né? claro, tem que dedicar. E aí, uma coisa triste, por que uma pessoa, quando chega num certo patamar no Brasil, tem que jogar o filho para estudar fora? Porque a gente não tem esse ensino, porque a gente tem um ensino sucateado, porque a gente não tem esse comprometimento. Eu acho que em todo o nosso papo aqui, a coisa mais legal de tudo que você falou é a questão do comprometimento. É você dizer, eu levanto, porque para mim é uma missão. Então, para isso, você que é professor, você que é pai, quando você assume a sua maternidade, a sua paternidade, você tem que olhar para ela como uma missão. Bem como quando você vai dar a sua aula, você tem que olhar para aquilo como teu ofício missionário. Eu falei até no dia do que tem no início das aulas, me falhou aqui agora o nome, eu falei, tem uma mensagem para o professor, eu falei, gente, eu Felipe, quer dizer de mim, eu como gestor, eu busco atender o outro sempre como se fosse eu no lugar dele. Então, assim, vamos ter esse olhar, né, de ver os alunos como seus filhos. Eu sei que tem muito professor que vê isso. E vamos deixar o lado político à parte. Vamos fazer assim, não, vamos revolucionar, vamos fazer que esses jovens aqui dessa sala sejam grandes jovens, sejam grandes homens, grandes mulheres, ituaçuenses. Eu não digo agora que são grandes médicos, não. Não, ser grandes podem pessoas. ser grandes pessoas, exatamente. né? Grandes pessoas. Que se forem pedreiros não vão querer só estar ali para ganhar o teu dinheiro, te sugar e ficar te vai enganando. realmente trabalhando. Ele vai estar ali porque ele quer te entregar no prazo que ele... Porque ele é uma pessoa que tem caráter. Porque quem tem caráter faz as coisas bem. Exatamente. Não faz... Deus me perdoe que eu já ia falar uma coisa que eu não podia falar. Então, assim, essa foi a minha luta a vida inteira. Então, assim, eu estou falando de uma coisa que eu vivo. E aí, quando você fala as pessoas podem não entender por que esse investimento é tão grande no esporte, né? Porque o esporte, ele torna o colégio um pouco mais atraente. Você é um cara muito inteligente. Sim. Então, assim, a gente, que no esporte, as crianças vão ter o lazer, às vezes aquele tempo que poderia ficar vago, vai estar usando a sua energia, né? Igual o governador sempre faz, às vezes está podendo chegar do lado do caminho do mal, mas não, vai gastar energia com o caminho do bem, praticando esporte. Então, assim, essa luta da gente, a luta que eu sempre coloco na minha gestão, para secretário, funcionários que sejam concursados, seletistas. Gente, às vezes eu vejo alguns problemas que o pessoal causa e fala, meu Deus do céu, o pessoal causa uma coisa tão simples, causa um transtorno tão grande. Porque não quer fazer. Porque não quer e causa às vezes uma picuinha, que eu acho que eu falo, meu Deus, tem tanta coisa pra gente resolver de coisas sérias. Aí o pessoal trata um negócio como uma picuinha, uma fofoca. Eu não escuto fofoca. Também. É pra gente pequena. Eu não ouço fofoca. Acho que você não fale dele, fale para. Seja um homem, seja uma mulher, você tem alguma coisa contra, você não gostou de alguma coisa que eu fiz, chega pra mim, olha, não gostei. Eu não gosto. Vamos trocar uma ideia, né? Vamos resolver. Então, assim, eu busco sempre atender as pessoas como se fosse eu, né? Se a pessoa tá vindo, já é um negócio, pedir, acho que é um negócio já meio complicado, né? Sim. Então a pessoa já vem pedir, às vezes, uma ajuda para um exame, buscar resolver um problema dela, já vem com aquele receio. Sim. Às vezes eu dou um não, Sim. eu não posso resolver naquele momento, mas você vai correr atrás. Eu sei falar, explico, Sim. né? Uma próxima oportunidade, que nem tudo a gente consegue resolver de imediato, mas que seja justo. É o que você fala, velho, eu não menti antes para ganhar a eleição, vou mentir agora. Exatamente. Quem pudesse votar em mim, votaria. Agora, para me tapear, para me mentir, para estar no poder, isso eu não faço. Até porque eu não dependo. Né? Eu tenho uma vida independente à parte, com meus pais de negócio. Sim, então, assim, a política é uma missão que eu estou... Você escolheu, né? Que eu escolhi. Mas se for daqui 2 anos e meio, a pessoa, não é você, tudo bem, o povo quer outro. Quem me coloca lá são as pessoas que votam, né? Não é algo que autoritário, eu quero estar. Não. A integridade, ela gera liberdade. Porque quando você faz de forma correta, você é livre. Sabe? Você sabe que você vai sair dali. Se não rolar, não rolou. Beleza, mas... Paciência. Porque o universo conspira a favor daqueles que fazem direito, fazem bem, fazem com integridade. E aí você vê que hoje em dia é tão triste. A gente tem um quadro aqui. Teve um debate... Agora, em 2022, saiu no Guia do Estudante, no dia 28/4 de 2022, dos 6 problemas a serem enfrentados, né, na questão educacional. A evasão pós-pandemia, né, que aumentou em 171%, a galera saindo, né? A violência nas escolas, aí eu quero que você fale também disso. Você sabe que os dados da Secretaria de Educação, por exemplo, de um estado que é enorme, que é de São Paulo, que em fevereiro e março foram 4.021 casos de agressões físicas. E eu vejo sempre isso nas redes sociais. E gosto de expor, né?
E aí, uma coisa que eu queria pontuar com você, que eu também fiz uma pesquisa sobre isso, sobre suicídio. No Brasil, segundo o relatório da Situação Mundial de Influência de 2021, quase 1 em cada 6 meninos e meninas entre 10 e 19 anos vive com algum transtorno mental. São que se automutilam, né, sofrem depressão e se matam. Então, o que você acha, Felipe? Você é um jovem, você tem 31 anos, você tem 2 filhos. Agressões físicas nas escolas é um problema a ser enfrentado. E a questão dessa coisa do suicídio, do transtorno mental numa juventude que se diz tão liberal, né? Que se diz tão livre, que hoje em dia é sexo, drogas e rock and roll, a gente não é mais homem, não é mais mulher, a gente vai pra lá, vai pra cá, e tá tudo certo, ninguém mais tem fé em nada. O que você acha? O que está acontecendo com essa galera que está todo mundo indo para esse lugar e se matando? O que você acha que está fazendo as pessoas infelizes, Felipe? Assim, não é um político que eu estou perguntando, sim, não. Estou falando com o Felipe, tá? É uma questão, o suicídio é algo bem assim, tremendo, né? Pra gente julgar, justificar. Eu mesmo não tenho resposta para isso. Mas ano passado, nesse período de pandemia, nós, em uma localidade da região da Ovelha, não posso ser exato, porque se não me engano foram 7 suicídios com 4 conseguiram tirar a própria vida de jovens. Então, assim, é algo que nos causou muita tristeza e muita preocupação também, né? Semana passada teve também um jovem, rapaz, tem acho que 30 e poucos anos, se matou também. Então, assim, às vezes o problema da gente, que às vezes é tão pouco para mim, para você pode ser grande. Mas eu não cheguei a ler nada assim, não consigo entender o que leva a pessoa a isso. Você não acha que está faltando pai e mãe um pouco de amor? A gente se preocupa tanto em dar coisas, será que não está faltando presença? O que acontece também, falta às vezes um limite. Por exemplo, graças a Deus eu consigo atender meu filho com algumas demandas que ele chega até mim. Mas às vezes eu tenho uma condição de dar, eu falo, filho, ele vai estar até vendo. Eu posso estar dando, mas eu falo que eu não posso. Sim. Você já levou pomada? Não foi pouca, não. Eu apanhei com vara de goiabeira, eu vou te falar, e doía pra caraca, mas eu vou te falar que de vez em quando, porque essa coisa hoje da psicologia moderna, a gente não pode, hoje você não pode gritar com seu filho pode te processar, se você der um tapa nele. Eu vou te contar aqui algo engraçado. Conte, porque eu gosto dessas coisas. Meu pai, uma certa vez, quando iniciou o Conselho Tutelar em Ituaçu, aí teve uma juíza, não recordo o nome dela, poderia ter citado, não tem problema. Ela falou, mas que uma juíza ou uma promotora? Eram jovens, né, já assim, jovens que eram novas como na profissão. Que não pode, aí meu pai falou com ela, pois lá em casa eu quebro o pau. Quem dá comida sou eu, deixa voltar pra mim. Aí eu tava assim lá, e ele, como é que eu... Deixa quebrado, deixa todo roxo. Mas você não pode fazer isso, não pode? Quem educa meus filhos sou eu, então eu que sei que lá na frente eu não quero que o mundo eduque eles. É o limite, então, né? Então tem que colocar, eu fui jovem, eu sou jovem. E eu sei que se meus pais não tivessem me dado limite em muitas coisas, eu poderia não estar onde eu estou e não poderia também ter um caráter, a personalidade que eu tenho hoje, né? A limite é prova de amor. Tem que ter o limite. Quando Deus não te dá alguma coisa que você gostaria que desse, é porque você não está pronto, né? E assim, o limite é uma prova de amor e a criança precisa, a psicologia diz isso. Se você não dá nãos para o seu filho, se você não ensina ele a conviver com as contrariedades, com as frustrações, porque a vida ela é feita muito mais de frustrações do que... Quantas vezes você quis tantas coisas na sua vida, até mesmo uma garotinha que você se apaixonou, e que se você não tivesse uma estrutura emocional bem firmada pelo seu pai, o cara se apaixona por uma menina. Quantos casos a gente vê aí? Aí a garota daqui a pouco vai lá e mata a menina e se mata. Porque ele não tem estrutura emocional, porque ele não aprendeu a conviver com a frustração, porque a vida é feita de frustrações. A vida nada é fácil, tudo é difícil. É o tempo todo, todos os dias. É igual, às vezes eu falo, meu Deus, a gente resolve na prefeitura hoje 10 problemas. Teve um que não deu tempo para resolver hoje. Amanhã tem 20. Fala, meu Deus, não acaba não, que dificuldade. Todos os dias tem dificuldade. Não existe vida fácil. Olha o prefeito que quer trabalhar, não. O cara que quer trabalhar todo dia tem dificuldade para isso. E você precisa chorar. Você vai amadurecendo e vai... Seu filho precisa chorar. Chorar não mata, não. Chorar. Eu me lembro quando eu era... Agora, porque o podcast é legal que você também pode contar a sua história, né? Meu filho, desde o berço, eu não deixava que ninguém tirasse. Tava com um mês, porque tem que dar mamar. Ele comia de 3 em 3 horas dentro da barriga, o médico me disse isso. Então eu só tirava ele do berço na hora de dar o... Depois bota lá, se chorar, não, pode deixar chorar que não vai morrer. E não morreu.
E é um cara que você não tem parada, qualquer parada. Se botar ele para subir o morro, ele vai subir. Se botar ele para pegar o trem, ele vai pegar. Não tem, sabe? Eu acho que é por aí. Aí a gente, voltando àquilo que a gente estava falando, tem uma coisa que me deixou meio assustada, né? Agora a gente vai ter a eleição das disciplinas. Olha que o aluno é que vai escolher o que ele quer fazer. Por quê? Porque 60% vai ser para as horas letivas normais, mas 40% do nosso estudo vai ser, o aluno vai escolher para a intenção de carreira. O que acontece? Antigamente a gente tinha educação moral e cívica, lembra? Você não estudou aí religião. Então eles estão tirando todas as disciplinas que educam de fato o aluno para transformar os caras em futuros geradores para a economia, né? Então o cara vai ter 60% só de matérias eletivas, as outras 40% ele já está se preparando para ser um profissional. Porque a escola hoje não se preocupa em formar pessoas pensantes, e sim tecnicistas, gente para apertar botão, gente para gerar dinheiro, entende? É que o mundo é capitalista. É capitalista. Né? Mas é o que eu sempre bato na tecla. Eu acho que a questão da escola é formar grandes seres humanos. Eu tenho sempre nessa técnica. Você falou do hino. Me fala um negócio do hino que você falou pra mim que eu achei muito legal. É igual, hoje em dia, você tem jovens que o cara não tem o patriotismo mais. Não tem a questão de saber um hino nacional, o hino da bandeira. Né? Ter aquele respeito de estar a bandeira e se posicionar com respeito, com uma imagem que é algo que te representa, né? Que eu sou patriota. Eu também. Eu sou um cara que eu defendo em um residente de Ituaçu, tudo que for do interesse de Ituaçu, pelo município de Ituaçu, pelo povo de Ituaçu, a Bahia, o Brasil, porque eu acho muito importante a gente defender a nossa pátria, defender o que a gente é, a nossa cultura, e você não deixar você ser tomado por, um exemplo, Deus livre de ter uma guerra, você ser gerenciada pela Argentina, dominado. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse respeito. E com fé em Deus, a gente viva aí o resto da vida sem guerra aqui na América do Sul. Mas é importante a gente ter o respeito. Eu sou brasileiro, eu sou patriota. E defender o seu território. Por exemplo, agora tá essa história aí. Eu acho lindo. Eu sou apaixonada pelos índios. Como sou apaixonada. Como acho que o cara, de repente, que o cara plantou, ele vê um terreno ali, mas isso tem que ser com cuidado. Entendeu? Porque se você começa a dar muita liberdade, porque o cara vem tomar uma terra que foi tirada dele, calma, vamos com calma. Vamos organizar essa bagaça, porque tem muita gente de olho no que é nosso. Né? Você vê se nos Estados Unidos alguém entra e se apropria de alguma coisa que é deles. Não. Eles morrem pelo país deles. Ai de alguém que abra a boca para falar do país deles. E lá não tem jeitinho brasileiro, porque o grande problema no Brasil é o jeitinho brasileiro, porque a gente gosta de ser a vítima. Quantas pessoas você recebe lá no seu gabinete pedindo coisas que ela poderia conquistar também, né? Porque é fácil a gente se colocar no lugar de vítima. E o brasileiro gosta disso, né? Não, mas eu ganho mal, mas isso. Mas o que você faz para ganhar melhor? Qual é a sua parte? Você procura se capacitar, você procura fazer porque tem caminhos, cara, mas você tem que trilhá-los. Essa decência, essa dignidade, essa coisa que a gente tem que aprender a ter, esse amor que a gente tem que ter pelo nosso território. A Amazônia é nossa, ela está no nosso território. Vai lá nos Estados Unidos, diz que algum pedaço lá que a gente vai dar uma entradinha lá para fazer alguma coisa, vai para a Rússia, vai para o Japão, vamos ver o que acontece com a gente. Agora aqui é uma porta aberta. E se a gente não tiver cuidado, neguinho vai tomar, sim, porque é isso. Quando fomos colonizados, o que fizeram com a gente? Tiraram toda a nossa identidade. Nós fomos trocados, pegaram os índios, que eram pessoas extremamente sábias, porque eu admiro muito a comunidade indígena. O que fizeram? Deram umas especiarias lá para eles, umas bugigangas, e tomaram o território. Os portugueses pegaram tudo. E aí? E a gente vai continuar deixando isso. Então, a gente voltando ao que a gente estava falando, dessa questão do patriotismo que você defende. Você falou para mim que se tivesse uma guerra, você iria para a guerra? Para defender, para não deixar meus filhos serem escravos, sim. E como não deixar os seus filhos? Como fazer os seus filhos não aceitarem ser escravos? Não aceitar, eles manterem o mesmo pensamento, o mesmo ensinamento que meu pai me passou, eu vou passar para eles, para quê? Eles não aceitem, né? É importante você escutar. Agora, você não aceitar aquilo que vem de fora, tomar conta do que é você, os princípios da família, Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar sua família, ter o seu posicionamento, não ser levado pelas pessoas, não ser levado pelo que o outro quer que você seja. Você tem que ser você.
Isso aí, meu pai bate na tecla 100%, minha mãe. E é o que eu prego pra mim e prego pra meus filhos também. Às vezes é algo até meio pesado você falar pra uma criança. Meu filho mais velho tem 13 anos, às vezes eu sempre falo pra ele, ó, se seu pai chegar a morrer, você tem que fazer tudo a sua vida pra você formar seu irmão, cuidar do seu irmão. O pai do seu irmão vai ser você. Então você tem que... E eu falei, tá bom, meu pai, não. Então assim, eu vejo os dois, são de mães diferentes, mas os dois têm uma química que me deixa todo orgulhoso. O cuidado deles, de Saulo com Adão Neto, né? Então assim, o Adão Neto, o amor que ele tem por Saulo. E isso aí me fala, não, graças a Deus meus princípios vão ser levados adiante. Né? Não é só a questão do meu sobrenome. Não quer dizer nada. Quando você é o ama a princípio, sua meu pátria, você defende o seu território. Quando você ama o território da sua família, da sua casa, você defende a sua família. Então, eu sou a minha família. Né? O que eu tenho na minha vida são meus filhos. E eles têm a mim, as mães deles, para tomar conta deles. Mas essa questão assim, eu falo, você iria pagar? Iria. Porque eu não quero que meu filho seja gerido, que alguém venha controlado por alguém, ser escravo de alguém. Não, eu quero que ele tenha liberdade, mas que ele tenha o pensamento dele, a forma que meu pai, meus avós ensinaram, que eu acredito sem receio que eu tenho que continuar dessa forma. Né? Sim. Agora eu queria saber coisas mais en passant, que acho que todo mundo tem umas curiosidades, né? Sim. Qual a maior dor de ser político para você? Qual é a sua maior dificuldade hoje? O que te faz sofrer ainda? Fala com... Agora eu quero sentir o Felipe aí, a sensibilidade do Felipe. Vamos lá. Às vezes não tá participando assim da vida de meus filhos. Isso que eu saí de casa hoje, dei um beijo no Adão Neto. Aí não, que hoje eu tô tranquilo, eu vou ter que trocar o traje para ir para eu vejo ele lá, por volta de meio-dia, quando chegar, não sei. Aí vejo ele, mas depois já saiu de novo, aí só à noite. Então acaba que você não vê seu filho crescendo, não participa ali do dia a dia. Ele sofre muito, Saulo também, né? Saulo até porque sofreu assim nessa questão, porque na época eu morava fora, né? Morei fora do país um período. Então você via muito, as redes sociais ajudavam. Você morou onde? Morei na Argentina. O que você achou? Como é que você achou lá? Assim, fala um pouco para as pessoas, qual é a experiência de morar fora? Como é que é isso? Se eu ver que um dos meus filhos tem assim, uma maturidade para ir, eu aceitaria que eles fossem, porque... eu amadureci muito, né? Você amplia muito sua visão de campo de vida, abre mais. Sim. E quando eu fui sem saber nem fazer, brincando, sem saber fazer um arroz. Morei um período só, depois morei com meu primo, mas foi um período de muita maturidade. E o que você achou do povo argentino? Eles são patriotas? São bem patriotas. O portenho mesmo ali, da capital, né? Eles defendem. Você vai na Argentina, dá prazer, você vê a bandeira da Argentina em vários lugares. Né? Então, assim... Você vê isso presente muito no futebol, né? Que o nosso, você... Não sei se você consegue perceber isso que eu percebo. Eu não consigo me identificar com a seleção brasileira, porque a gente vê que ali não tem uma identidade. Porque antigamente você conhecia pegava o Romário, o Ronaldo, aquela época. Você lembra? Aquela galera que estava sempre ali. Eu não fui, mas acompanhei. Exato. Era um negócio diferente. Era um amor pela camisa. Hoje o cara quer ir para a seleção brasileira para valorizar o passe dele ainda mais. Para ele poder ir para outro lugar. Entendeu? Usa como um passe, né? Não é para estar honrando é movido pelo dinheiro. A menina, quando nasce, a mãe já vai... Eu vejo nos vídeos, na internet, você pega uma criança de 5 anos e já começa a botar para se rebolar, para ter views, porque a mãe está querendo ganhar dinheiro também em cima da criança. Você está entendendo? Tudo é o dinheiro. Eu acho que o grande sentido desse papo aqui, porque você é jovem, Felipe, você tem a responsabilidade de mudar o mundo, mas não mudar o mundo só para as pessoas, mas para os seus filhos, para os seus netos. Isso é lindo, você está tendo uma oportunidade. Eu estou tão assim feliz, porque a equipe me dizia, né, que você era um cara realmente incrível. E eu estou vendo uma pessoa, né? Por isso que eu estou dizendo, qual é o seu time? Flamengo. Cara bom, de bom gosto. Uma coisa que, voltando para essa coisa da seleção brasileira que a gente falou, que hoje não tem mais esse amor. Todos os grandes jogadores, né, que acho que são jogadores de fato, eles têm desejo de jogar no Flamengo. Porque o Flamengo, ele tem essa coisa visceral. Quem entra no Flamengo sente o amor. Porque a torcida do Flamengo é uma torcida que ama. O time pode estar no último lugar, ela vai lotar porque ela vai acreditar. Porque quem ama, acredita. Quem ama não desiste do outro, né? Sim. E aí, eu acho que o Flamengo é um grande exemplo daquilo tudo que a gente está falando. Você já foi ao Maracanã? Já, foi uma experiência incrível. Peguei 62 mil pessoas no Maracanã, eu cheguei a chorar lá. Uau! Eu já chorei muitas vezes. Este ano eu vou levar meu filho, só ele tem um desejo.
de ir pro Maracanã Sim. conhecer. Eu falei, não, esse ano eu vou levar ele. Leva, Já tá que é firmado o maravilhoso. compromisso. E quais são os seus hobbies preferidos? Assim, quando você tem tempo, né? Porque tempo você não tem, mas te tenta. O hobby mais assim, que eu mais gosto é o que me distrai é andar a cavalo. Eu gosto bastante de andar a cavalo. Eu sou um cara bem eclético, sabe? Eu gosto de aventura, Sim. banho de cachoeira, andar de bicicleta, andar de moto. Você gosta de velocidade, Felipe? Gosto. Gosta. Gosto. De moto e de carro? De carro? Moto, de carro. Mas sim com cautela. É difícil Não, mas ter é velocidade bom, com mas cautela. você gostar, você pode... Qual o problema? A gente se arrisca na vida, né? Mas assim, a questão do prazer mais que eu consigo Relaxar. utilizar mais, não é nem relaxar mais, que tornou-se mais fácil para mim eu andar a cavalo. Aí eu vou, selo meu cavalo, vou dar uma volta com amigos, vai conversar. É bom que a gente, quando eu tô com meus amigos de cavalo, não se fala de política, não se fala de... A gente vive assim, sai totalmente o prefeito... Sim. E fica só o Felipe meio, então a gente brinca, distrai, Sim. fala as brincadeiras entre a gente. Sei que não vai ter maldade de ambas Sim. as partes. Não vão usar o que você disse contra você, Não, né? então assim, tá entre amigos e é um dos momentos que me relaxa mais, tá andando a cavalo. Quais os outros estados que você já conheceu? Do Brasil eu conheço do Maranhão, não, fiz o Maranhão do Tocantins, Maranhão, fiz o Maranhão até o Rio Grande do Sul e conheço Brasília e o Acre. Conseguiu perceber a diferença do sul pro sudeste e muito pro grande. nordeste? A questão da educação cultural E mesmo só um é pouquinho, assim, só do que você sentiu lá no sul, que eu senti, acho que é a mesma coisa. A questão assim da educação, né? Educação no trânsito, educação onde você vai num restaurante. Não digo restaurante de padrão, Sim, não. não. Um restaurante a pessoa tem um... Eles são muito patriotas. Sim. Muito Por mais conta que das nós. colonizações, né? Exatamente. Alemã e Eles ucraniana. são muito e patriotas. E a gente aqui já é mais deixado levar, né? É mais relaxado, mais de boa. E a limpeza? É bem feito. O pessoal, eles evitam o máximo, você vê assim, você às vezes não vê um papel de bala no chão, você não vê um saco plástico. Claro que tem, né? A questão Sim. mas a gente fala num contexto geral, né? Então, assim, às vezes o pessoal, eu sempre falo também, gente, não é você jogando um papel no chão que você vai garantir o emprego do gari. Não, o gari vai estar lá para limpar a cidade. Mas é muito melhor a gente deixar jogar no lixo, né? Sim. Então, isso é bacana da questão do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ali, eles, a questão cultural, eu vejo assim, nesse quesito de organização, Sim. maior, eles estão um passo à frente da gente ainda. É verdade. E o que você gosta de... Você falou que gosta de trilha, você gosta de praia? Gosto, agora a praia eu gosto mais de curtir ali a brisa, caminhar. Às vezes na praia, quando eu vejo, eu dei 4, 5, 6 quilômetros. É o vento? 2. Ah, tá. Não, papai. A praia assim eu gosto muito, porque eu não sou muito de banhar. Sim. Não como banhista, mas de caminhar. Eu caminho ali 4, 5, 6 quilômetros. Naquela, onde a água às vezes só tá pegando no calcanhar, Sim. né? Pensando na vida, refletindo. Eu acho bem prazeroso. Agora, não resisto a um banho de cachoeira, acho bem melhor. E deixa eu te falar, e comidas preferidas? Acho que todo mundo quer saber. O que Felipe gosta de Eu sou comer? tranquilo, o povo brinca muito que eu tô buchudo por causa do sonho caipira, né? O pessoal me convida, que é bem prazeroso. Eu gosto de ir na zona É a melhor rural. parte de ser prefeito? É bom, essa aí é uma das melhores partes, com certeza, Você sim. chega lá e tem Correr mesmo, né? Comer espinhaço de porco, um feijão com osso dentro de mocotó, né? Então, assim, eu gosto. A minha comida é mais essa comida simples, sabe? Eu adoro dobradinha, dobradinho, mocotó, uma buchada, rabada. Tripa de porco frita. Esse é o nosso pé no Nordeste. A minha família é do Maranhão, então tem que comer a vida inteira muito gosto. bem, né? Comida No Rio é o nordestina. seguinte, o pessoal come miojo, né? A galera gosta de um miojo. Falando de comida, eu sofri demais. Quando eu fui pra Argentina, Me conta essa lá não experiência. tem o feijão, né? Nossa, Não. é um feijão diferente, Não. feijão colombiano. É. Fala Estados Unidos poroto. também não. É o poroto. Meu Deus, quando eu vinha pro Brasil, e minha avó fazia requeijão, né? Requeijão da Nosita. E assim, tinha, às vezes, eu ia aflito quando eu pegava o avião em Conquista e ia chegar até Buenos Aires. Com medo que eu levava feijão, levava farinha e levava requeijão pra Argentina. Imagina começar a se feder. Aí uma vez foi bem engraçado, uma vez foi triste, outra vez foi engraçado. Uma vez o cara, por causa de questão de vigilância sanitária Sim, e tal, aí eles pegou. não podem Meu, não deixar foi entrar. requeijão. Aí pegou meu feijão, jogou todo fora. O cara. É porque eles têm medo de alguma bactéria nova que Isso. eles não tenham ainda conhecimento. A farinha, não sei, acho que eles acharam, sei lá,
poderia ter sido daquele negócio branquinho. Sim, sim. Aí não, é da mandioca, eu expliquei. Sim, Eles também sim. viram que não ia ser Sim, droga. sim. Aí abriram lá e jogou a farinha. Eu falei, meu Deus. Que dor, né? Sabe o que às vezes eu e o André, meu primo, a gente fazia pra lembrar a farinha? A gente comprava nas padarias, tipo pão ralado, pra jogar lá no comida, pra lembrar o sabor da farinha, você acredita? Eu adoro comer com farinha. Todos os dias eu como farinha. Acho que todo nordestino gosta de comer com farinha. E aí uma outra vez eu falei, não. Quando eu for passar no raio-x na migração, eu vou procurar um gordinho, alguém assim. Se ele não me tomar comida, ele vai deixar eu passar. Aí foi uma vez que eu mais vi requeijão. Eu falei, nossa, peguei um pedaço de requeijão da minha avó. Aí eu levei um café de Ituaçu, levei feijão. Falei, não, aqui eu vou passar, eu vou escolher aquele raio-x. O raio-x do gordinho liberou, eu passei. Aí foi tranquilo, entrei com um bocado de mercadoria na Argentina. Qualquer coisa, se ele te parar, você dava metade pra ele, ele ia abrir a guarda. Vamos dividir aí, pelo amor de Deus, joga fora, não. E deixa eu te falar, e quando você tá com a sua família, você gosta de ir pra onde? Você também vai andar a cavalo com eles? Ou como é que é a tua vida, assim, com a tua família, com a tua Gonçalo, esposa? esses mesmo andei a cavalo. Minha esposa é bem tranquila sobre isso, assim, um lugar que eu chamar, isso é tranquilo. A gente não tem atrito sobre isso, não. Qual é porque... seu signo? Capricórnio. Capricórnio. E vamos ver se eu tenho mais alguma curiosidade. Eu gostaria que você falasse um pouco de Ituaçu, das belezas naturais. Ah, sim, desculpa, é porque eu sou tão naquela questão biológica, acabo esquecendo o óbvio, né? Eu não conheço Ituaçu, até perguntei pro Dedé, né? Falei, Dedé, tem cachoeira? Porque aqui não é mais Chapada, só para eu entender. Se tratando de Ituaçu, já tem aqui até o bioma da Chapada. Tem os Gerais, altitude, cachoeiras, rios de águas negras, água cristalina. Por exemplo, tem uma cachoeira das Moendas, que é a maior cachoeira de água cristalina da Chapada Diamantina. São 70 e poucos metros de queda livre. Das Moendas? Moendas. Moendas. Cachoeira das Moendas. Tá. Aí tem Passagem Grande, Poço do Coração do Rio da Água Preta, Poço do Violão. Temos a Gangorra, né, que é mais um rio que vem das barreiras. É um poço grande, tem quedas d'água. Então, assim, Ituaçu tem um potencial muito grande. Às vezes, o que ainda nos falta também em Ituaçu é a questão da chuva, né? Então, a gente tem uma seca maior do que na parte acima da Chapada, Mupujeí, Coara, Lençóis. Que também, às vezes, sofre um pouquinho, mas é não menos tanto, que a gente. porque aqui é mais baixo, né? Sim, então, assim, a gente não consegue ter aquele volume de água tão grande como eles têm. Mas você tem um sistema também de guias, por exemplo, se você quiser fazer uma travessia nesse rio, a gente consegue fazer? Consegue, tem os guias que trabalham na prefeitura, que é ali na região da Gruta da Mangabeira, né? São guias concursados, que fazem a travessia também da gruta. E na questão de guias, tem os guias autônomos, né? Sim. Que já é bacana, o pessoal já está vivendo em Ituaçu através do turismo ecológico. Já fazendo acampamento, indo visitar. Hoje tem rapel em Ituaçu. Até fiz o rapel também para mostrar, né, passar uma confiança para as pessoas que tranquilo, que tem segurança. Né? Eu me expus a fazer também para dar mais confiança para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, assim, tem a Gruta da Lapa do Bode, tem Pinturas Rupestres. É uma gruta que não é tão... É como Lapa Doce? Assim, que você adentra ela ou você só consegue ficar de fora? Não, entra. Tem grandes. Só que assim, ela tem que entrar com a equipe, tem um pessoal do Grupo Araras. É escuro, que nem... não tem iluminação, nem nada. Ela é totalmente in natura, né? Não, e é uma das experiências mais fantásticas, porque aí você vê o homem primitivo que está dentro da gente, né? Então, assim, Ituaçu tem muito a explorar. Graças a Deus a gente tem alavancado muito isso, explorado, realizando eventos, né? O turismo. Vamos falar do turismo. Porque o turismo, através do turismo, você consegue dar oportunidade para a pessoa movimentar a economia da cidade. Exatamente. A pessoa passa a ter mais oportunidade, o cara abre um restaurante, abre uma pousada. Sim. E com tudo isso, vai melhorando a vida das pessoas, né? Então, assim, você vai dando independência às pessoas, que eu acho que é o mais importante. Autonomia, do poder né? público, dar oportunidades e deixar a pessoa crescer, né? Por ela mesma. Ela vai, ela monta seu comércio, seu artesanato. Sim. Por exemplo, tem ali nos próximos dias eu vou fazer um vídeo, a região da quilombola da Baixa Funda. Tem as mulheres de fibra do Guigó que fazem bolsas, tudo da fibra do coqueiro. Nossa, que legal. Então, assim, isso a gente está mostrando, fazendo eventos, artesanato, evento de motociclismo. No próximo agora na cidade vai ter um evento de carro antigo. Então essas coisas vão fortalecendo. Fixa, a gente está colocando uma agenda fixa. Porque isso é legal, porque as pessoas já vêm
né? Com esse com esse intuito. intuito. Isso. Aí o cara vem, conhece, vem em outra data, visita um amigo, gostou da cidade, já passa a visitar, né, em uma outra data oportuna. Sim. Então, Ituaçu é uma cidade, assim, ela é bem eclética, ela tem de tudo, né? Ela tem ali a sua culinária, ela tem um turismo religioso, que é a Gruta da Mangabeira, tem um turismo ecológico O também que na é a Gruta. Gruta da Mangabeira? Eu A sou Gruta da curiosa. Mangabeira é uma caverna de mais de 3 km de extensão, onde tem a parte religiosa, né, que é o Sagrado Coração de Jesus, e também a parte ecológica, que é uma caverna, né, onde as pessoas fazem a travessia para conhecer, para ter... Esse É algo... contato, É né? só participando, Pra indo na sentir. gruta, você sentir a energia do que é a Eu Gruta já, da eu Mangabeira. já estive, caminhei por 1h30 e chega um momento que o guia ele propõe assim desligar as lanternas. Pra você... Você fica naquela escuridão total. Até você Eu sentir desabei. como é a vida de uma pessoa que não enxerga, né? Você coloca seu dedo aqui, você não Exatamente. consegue vê nada. enxergar, ver nada. Você não vê nada. Agora você se enxerga, é uma coisa interessante. É, isso. você Parece que você consegue faz sentir uma você. conexão e aí você vê os teus medos, vê um monte de coisa. É uma experiência fantástica. Eu acho que eu não fui embora da Chapada exatamente porque eu tive experiências aqui e eu acho que quem não conhece a Chapada Diamantina, quem não conhece um local como esse, eu não sei nem o nome desse local que nós estamos aqui, mas é um lugar maravilhoso. Mas então você tem muito lugar bonito. Dessa vez, por exemplo, uma filmagem perto de uma cachoeira, a questão é que o áudio não vai sair legal, né? Não ia, porque eu ia ficar apaixonada. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu vi uma coisa muito legal também, que foi o hospital. Como é que está a saúde de Ituaçu, Felipe? A gente busca tá sempre buscando resolver o problema das pessoas. O município de Ituaçu, a saúde te encontrou uma situação bem deprovável. Sim. Né? Não havia pediatras mais atendendo no município, não tinha ginecologista atendendo as mulheres, não havia atendimento de ultrassom. O hospital é uma situação que nunca mereceu estar Degradado, degradado. Então, assim, a gente busca tá atendendo bem as pessoas, está resolvendo. Agora estou realizando esse sonho, né? Mais um sonho que estou realizando, que é a reforma do hospital. Vamos estar construindo mais 2 unidades de saúde. Nós temos hoje atendendo em Ituaçu pediatra, ginecologista, temos lá aparelho de ultrassonografia, né? Nossa, que bom. Para estar atendendo as pessoas, a médica, a doutora Juliane, que faz. Temos também o psiquiatra. Faz né? alguma cirurgia já? Não, Não, o Hospital ainda de Ituaçu não, mas eu Partos? quero, com fé em Deus... Não, o parto só normal. Só normal. Eu quero, com fé em Deus, assim que a gente finalizar essa reforma, eu quero conseguir fazer um pequeno centro cirúrgico para que a cirurgia de laqueadura, vesícula, a gente possa estar conseguindo resolver em Ituaçu. Essas coisas mais imediatas para que as pessoas não tenham que se É que não deslocar, precise né? de um exemplo, apoio de UTI. Isso, Pequenas isso. cirurgias chamadas que Sim. consiga ser resolvido lá. E a agricultura familiar? Como é que É o- está é o aqui? grande Eu vi carro-chefe, alguma né? coisa do trator, né? Que você entregou um trator para a Sim, cidade. a gente busca Fala pra sempre mim estar disso. essa parceria do poder público com as comunidades. E nós já entregamos desde o mandato de meu pai, com este mandato meu, e os 4 anos ausentes que meu pai não estava como prefeito. Pra você ter ideia, a gente entregou mais trator do ano 2017 a 2020 do que o ex-prefeito. Então, assim, a gente é essa força de vontade que a gente tem, né? A gente já entregou para mais de 30 tratores do município do Ituaçu, entre eu e meu pai. Né? A gestão de meu pai com a minha hoje. Seu pai meio que construiu Ituaçu, Sim, não é? sim, Não, assim, não estou querendo foi, ser mas pretensiosa, foi. Sem sombra de dúvidas. Foi o grande... Foi aquela Ele foi pessoa o alavancador, o alavancador do município de Ituaçu. Então, assim, essa parceria da agricultura familiar é muito importante. Por quê? Porque é ali que leva o sustento, né, do homem do campo. Vai levar a renda dele, ele já vai estar automaticamente, ele está empregado na própria lavoura dele, gerando renda para ele, gerando alimento para a casa dele. E isso é importante, né? Você fortalecer. Um trator é um implemento de 300 e tantos mil. Às vezes uma pessoa só não consegue ter um trator. E você tendo cooperativismo, uma associação gerindo, fica mais barata a hora para você gradear uma terra, para você fazer a limpeza de uma terra. Então todo mundo se ajuda e mantém aquele trator e está trazendo benefício para eles próprios. Podendo também fazer serviço extra para gerar renda para a própria comunidade, a associação. E toda a família se envolve nesse trabalho? Por exemplo, eu fico imaginando que a agricultura familiar deva ser uma coisa que vai contagiando, né? Porque todo mundo ali... Porque é uma terra que tudo que planta dá, né? Sim, graças a Deus. A dificuldade às vezes da gente é a água, né? Mas conseguindo levar a água, produz. Hoje o município de Ituaçu tem crescido bastante também na questão do morango. Porque ele necessita do olhar do proprietário. Sim. Então é o pai, é o filho, é a mulher, todo mundo ali fazendo as aplicações de tem o morango É porque o morango ele tem que ter um cuidado a mais.
você tem que estar todos os dias acompanhando a lavoura. É delicado. É delicado. Então, assim, faz com que eles participem ainda mais do manejo, né? E você só consegue, por exemplo, produzir a não ser uma grande empresa que está hoje em Bardeschivo, mas é muito difícil você ver uma pessoa tendo funcionários trabalhando na lavoura de morango. Acredito que mais de 90% é agricultura familiar. É o proprietário da terra trabalhando a sua família ali, tirando seu sustento, a sua renda e seguindo a sua vida. Bacana. Quais são os seus grandes sonhos, Felipe? Assim, o sonho como Felipe pessoa e o sonho como Felipe político hoje no seu coração? O que grita aí? Não, a gente sonha todos os dias, a gente nunca pode deixar de sonhar. Sim. Mas tem sempre um ali que é mais difícil. Eu, como pessoa, eu sou muito realizado hoje. Né? Se falar, você vai partir, eu só louvo a Deus que deixe meus filhos estruturados, que não falte comida para eles, não falte saúde para eles. Aí pode me levar. Sou um cara bem realizado. E se tratando da vida pública, né? Eu hoje estou como prefeito, eu quero dar passos mais largos, né? Mas para isso depende de mim, né? Depende da dedicação, do trabalho. Sim. E posteriormente das pessoas acreditarem. Porque sem as pessoas você não tem como chegar lá. E sem o meu trabalho também não. Então você tem que dedicar e se for acontecer, irá acontecer. Se não acontecer também não muda nada. A vida segue. Eu acho que vai acontecer, porque o que a gente percebe, Felipe, é que o Brasil está tendo um encaminhamento também de uma renovação, né? Eu acho que os dinossauros da política, eles estão dando espaços para a galera. Você vê, o próprio tem alguns candidatos aí bem jovens, não precisa citar nomes de ninguém. Eu, por exemplo, uma coisa que você falou, que eu achei interessante, assim, que ficou no meu coração, você disse, eu hoje não posso nas minhas redes sociais ser eu e, né, me expor em alguma coisa. Eu vou te dizer que talvez, não sei, porque eu, por exemplo, tenho um deputado que eu tive a oportunidade de conhecer, não vou citar nomes, porque eu não sei de que partido não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, mas ele é jovem, ele deve ter uns 38 anos, e ele dança, ele curte. Ah, não, isso eu posso. Isso isso. Às vezes alguma livre. Não, isso aí não. Minha rede social. Porque é um cara que faz, ele é igual a você, ele vai nos lugares, você vê que tem assim. Não, isso eu faço. O que eu não faço é o seguinte, às vezes uma brincadeira, postar brincadeira, porque as pessoas podem, não é as pessoas, aquelas pessoas de coração ruim podem deturbar, que o mal, mudar né? o contexto do que você está fazendo. Agora, expor brincadeira, dançando. No São João mesmo, eu estava embaixo do palco. Aí as pessoas, eu falei, não, para ser mais rápido, eu ia subir pela grila na frente e subir pela parte da frente, não. E você dança com o pessoal na hora dança, lá? Eu gosto demais, é bom demais. Isso. Qual o tipo de música que você mais gosta? Forró. Forró? O pé de serra? O pé de serra, que é mais tranquilo, molejo, não, mas o outro, a cintura não é tão boa para dançar, não. Mas outros tipos de música, não? Não, eu danço, mas Transita. Eu não sei. Fica ali de boa, curtindo. Samba nem pensar, né? Não tem como, não. Samba no pé não vai, não. Tem como. E você quer... Mas eu curto, eu sou bem eclético. Eu também. Você queria pontuar alguma coisa, assim, falar de alguma coisa que você está com sonho de fazer, que já está aí no papel para falar para o pessoal? Sonho, a gente todo dia dedica para trabalhar, né? As coisas vão acontecendo conforme Deus quer e os dias vão passando. Mas tem alguma coisa assim que está já indo meio que engatilhado? A gente tem grandes obras para estar realizando no Sul. Já iniciei também a construção de mais uma escola. Pavimentações na zona rural, são 6 comunidades que vão ser pavimentadas em asfalto. Vamos também ampliar ainda mais o balneário da Grila da Mangabeira, que é uma obra fantástica, linda. Foi até na época do meu pai. Foi meu pai quem construiu na época, na gestão dele. Então, assim, que é muita coisa na minha gestão. Eu falei, para mim parar para falar os feitos, eu tenho que parar, começar a anotar, ir nas minhas redes sociais, ver o que eu já fiz, pegando e anotando. Graças a Deus, né? Então, assim, a gente tem muito o que mostrar. Graças a Deus. Quantas horas você trabalha por dia, Felipe? Enquanto eu estiver acordado. Nossa, é um desafio, realmente. Quando eu estiver acordado, a gente está. E você sonha em ser um governador, Felipe? Quem sabe, né? Por que não, né? Assim, a vida, as coisas acontecem, né? Se for de ser um dia, vai ser. Se Deus quiser, o povo falar que eu não vou ser prefeito daqui 2 anos e meio, não vou ser. Então, assim, eu não vejo uma situação de me impor, você vai ser deputado um dia, você vai ser governador deputado. Não, mas quando eu falo se você sonha, assim, se pintasse essa oportunidade, eu tenho certeza daria o que máximo. Você abraçaria a causa para ser o melhor possível. Não fujo de desafio nenhum. Não fujo da morte, imagine de um desafio de ser governador. Tenho respeito por tudo. É isso.
E eu aprendi a ter respeito por você. Felipe, obrigado. olha, foi um papo muito agradável. Eu gostei também. Acho que você é um jovem promissor, né? Um jovem de caráter, um homem, porque eu acho que ser homem depende da idade, né? Isso é muito importante, né? A idade não quer dizer nada. Às vezes os jovens, as pessoas, às vezes, pessoas maduras julgam, não estou dizendo a mim, julgam os jovens em si que não dá até, às vezes, uma oportunidade, porque o cara é jovem, subestima. Aliás, eu vi umas coisas, eu que não quis falar, porque eu não gosto de jornalismo sensacionalista, né? É o que bem eu vi um negócio assim, que já falaram que você era um moleque e tal, e, nossa, se todo moleque fosse homem como você... eu sou muito homem. Então, assim, a gente não pode subestimar, né, a potência de um jovem. Eu sou muito homem. De um jovem pai, de um jovem que tem um filho de 13 anos. Você quer construir, porque você tem seus filhos. Esse é o legado que você vai deixar para eles. O respeito pelas pessoas, você sempre pregar isso, né? Não é o dinheiro. Você ser sempre pé no chão. Exatamente. Não, o dinheiro é uma ninguém consequência. É demagogo para dizer que não, é todo mundo gosta, mas é uma consequência natural. O dinheiro proporciona muita coisa boa, mas acho que o melhor de tudo é você ser uma pessoa pé no chão. Você ser leal a seus amigos, você ser leal com o que as pessoas lhe proporcionam, você se doar, seja você um bom professor, você ser um bom gari, você ser um bom pedreiro, você ser bom no que você é, né? Então, assim, não sou eu quem vou me taxar. Felipe, não. Se as pessoas, aquela pessoa tá me julgando ruim, beleza. Tá te subestimando, você não precisa responder, porque as tuas ações, elas falam por si só, exatamente, né? As minhas ações falam por si só, sabe quem eu sou, eu sei quem eu sou na minha essência, né? Eu sei o pai de família que eu sou um cara que, se Deus me falar, Felipe, você hoje não vai ter a condição financeira que você tem, tudo bem. Agora, uma coisa eu garanto, eu nunca vou deixar faltar nada para meus filhos, se for para trabalhar, não desmerecendo, que acho que um guerreiro que trabalha no lixão, trabalho, Deus está vendo que eu sei que eu faço. Pô, velho, você deixar sua vida aqui e dedicar o máximo para não faltar nada para meus filhos, porque só quem é pai, na verdade, né, sabe o que é ter filho. Então, assim, se eu coloquei no mundo, eu tenho um filho que foi de um relacionamento de uma namorada, e eu nunca paguei pensão. Graças a Deus. Eu me dedico o máximo para que eu possa sempre dar um sustento a ele. Não precisou de justiça? Não, porque assim, é meu filho. É consciência, então, né? assim, eu não tô... Se eu tiver, exemplo, a mãe dele tem um conforto, assim, que eu proporciono, que rapaz, eu proporciono para meu filho, né? Graças a Deus, que Deus me deu essa oportunidade de conseguir. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem, pela questão financeira, não conseguem dar aquele conforto. Né? Mas e acaba sendo presente, né? Mas você sendo presente, você sendo um bom pai, você conversando. Eu acredito nisso, eu não tenho sombra de dúvida que eu sou um bom pai, mesmo com essa ausência da minha vida corrida, mas eu sempre falo, principalmente para Saulo, que já está começando a entrar na pré-adolescência, fala, seu pai tem essa vida corrida. Aí ele fala, não, pai, eu sei, eu vejo, ele entra no Instagram, eu sei, pai, eu vi que você estava de manhã em tal lugar, de noite você já estava em outro lugar do município, você viajou. Então, hora que ele me liga, você fala, pai, eu estou em Salvador, estou em Conquista. Ele está achando que ele quer para me ver. Mas não, pai, eu entendo que isso é porque o senhor é perfeito e o senhor tem que estar trabalhando mesmo. Mas você pode ter certeza que ele te admira. Admira Eu fui demais. Mãe e pai e eu tinha muito pouco tempo para ficar com meu filho. Eu trabalhava muito. Aliás, eu já fui garçonete, já fui babysitter, já fiz de tudo para ganhar dinheiro. Muito orgulho, né? Graças a Deus, porque minha mãe é uma empregada doméstica, eu tenho muito orgulho dela. Nunca vi minha... O importante é ser honesto, né? Isso. Então, assim, mas eu uma vez ouvi de uma psicóloga uma coisa muito que marcou, me confortou. Ela disse, Milva, se você tiver 15 minutos com seu filho, esteja inteiro com ele. Porque nesses 15 minutos que você está doando para ele, ele tem que sentir que você é toda dele, porque você ama e tudo que você está fazendo é por ele, né? Sim, eu sempre digo, falo, tudo que seu pai faz é para te fazer um homem melhor, para você ser um grande homem. Então, assim, e eu tenho um orgulho do filho que ele é, né? Sim. Eu tenho um grande orgulho, eu sempre falo isso para ele, filho, eu agradeço por tudo que você tem feito. Nesse dia dos pais mesmo, eu participei com ele, me deixei muito emocionado, porque assim, ele ficou o tempo todo no meu colo, ele me abraçando, me beijando, falando que me ama, e eu falo isso todos os dias, toda vez que eu vejo ele, filho, eu te amo, você é meu orgulho, minha inspiração, e ele realmente é minha inspiração, que foi uma criança que nasceu problema de coração, com UTI, né, isso, e ele sempre foi forte, então assim, isso aí causa pra mim também, eu sempre falei pra ele,
eu não sou o seu herói, você que é o meu herói, eu sempre coloco ele na minha frente. E isso ele leva pra ele, eu sei que ele leva, e ele sabe que eu falo de coração, falo de verdade pra ele, né? Então, assim, eu acho que na base da gente, tudo que a gente tem que se pregar, que às vezes o mundo tá tão turbulento que não tá tendo amor nas famílias, as pessoas faltam mais amor. A palavra é essa, é você, é os pais amar os filhos, é os filhos amar os pais, respeitar. Às vezes a gente tem desentendimento com meu pai e minha mãe, mas nunca deixa de faltar o respeito, né? Eu não sou nem louco assim, de tentar levantar a mão do meu pai, levantar o filho sem pescoço, entendeu? Então, assim, é esse respeito, o receio também do que vai vir a reação do pai com você. E eu tenho 31 anos de idade, eu tenho certeza, se for preciso, meu pai me dá umas porradas, ele não mede onde esteja, não. Eu com meu filho. Entendeu? Então, assim, se acontecer, no momento fica até chateado, mas eu sei que foi para me corrigir porque eu errei. Certamente. Ele jamais vai chegar, jamais ele vai chegar e fazer uma situação comigo para me constranger. Não. Para me falar, me rebaixar. Não projetando as neuroses dele ou as impaciências, porque hoje a gente vê muito isso. A pessoa tem um filho, mas não quer ter a responsabilidade. Então, joga a sua raiva porque não quer assumir aquela responsabilidade. Exatamente. Né? Mas eu, graças a Deus, sou muito realizado com tudo. Não me arrependo dos meus erros, porque acho que com os erros a gente amadurece. Sim. Foi com os erros que eu aprendi, né? Há situações na vida que você poderia ter deixado de fazer. Sim. Mas aconteceu, paciência, e a vida segue. Acho que o mais importante é você ter o caráter, sua personalidade, ser o que você é. Isso eu bato na tecla, que eu falei várias vezes aqui. E olhar para os seus erros como uma oportunidade de melhorar, de você ter mudar. Se revisto. De você falar, não, isso não se pode acontecer nunca mais. Exatamente. Então vamos mudar, vamos ser dessa linha e a vida segue. Felipe, parabéns pelo homem, parabéns pelo pai, parabéns pelo político, parabéns pelo... Acho que por tudo, pela sua maneira de pensar, pela maneira que você se colocou aqui, você foi extremamente sincero. Eu estou acostumada a entrevistar, já entrevistei gente pela minha vida inteira e a gente sente muita verdade no seu trabalho. Não, sempre com a verdade. E eu tenho certeza que mentira você vai... Curta, exato, você não sustenta ela por muito tempo. Eu não consigo. Eu tenho certeza que você vai ser um político ainda com uma notoriedade enorme, porque a vida é justa e ela devolve pra gente tudo o que a gente dá para ela. Eu agradeço a oportunidade, a gente acaba falando de política, falando mais e mais. Eu fico muito feliz com tudo que acontece, mas isso é devido ao ensinamento dos meus pais. Porque, assim, como você lá no início perguntou sobre a política, para trazer os benefícios, você tendo um respeito, né, das lideranças, das autoridades, o respeito você constrói, né? A confiança se constrói. E, para mim, me enche de orgulho em saber que hoje, às vezes, quando eu vou em Salvador, se escutar um elogio de um senador falando, uns 15 dias eu estive em Salvador com meu pai, aí o senador Otto, um grande líder da política da Bahia, me parabenizando meu pai, né, pela pessoa que hoje eu estou, como o prefeito que eu estou sendo. Então, assim, isso aí, então o que eu estou fazendo, minhas atitudes estão certas, né, então é esse caminho que eu tenho, não tem por que procurar outra via. É seguir neste caminho, né? A mesma coisa o governador comigo, eu tenho uma ligação muito forte. Jerônimo, né, que é o governador, o candidato que eu estou apoiando. Eu vejo nele simplicidade, eu vejo nele amor. Eu vejo o Jerônimo, assim, aquela pessoa que lutou e através da educação ele mudou a vida dele, né? Jerônimo é um cidadão de uma cidade do interior da Bahia, cidade pequena, menor que Ituaçu, veio da zona rural, família pobre, agricultor, e aí foi lutando, saiu jovem para a cidade grande, estudou, formou em agronomia, tornou-se um professor de universidade, né, concursado, secretário de Estado. Então, assim, esse pensar, essa forma de viver, eu vejo nele. É uma referência. É uma referência, eu tenho uma afinidade com ele, algo assim, que quem vê só acreditando, assim, poxa, então é essa pessoa que eu acredito, né? Que eu tenho certeza que o trabalho, né, do governador Rui Costa vai continuar com ele, vai continuar com o senador Otto Alencar. Tenho 2 deputados também amigos, que é o deputado Paulo Magalhães, que já tem uma história com o Ituaçu, junto com meu pai, meu deputado federal. Reconstruiu o Ituaçu com meu pai, tem me ajudado também na gestão, com benefícios, com obras. E o deputado estadual Marquinhos Viana, que é um cara que é gente da gente, é aquele cara do povão, tá presente, que é Marquinhos agora. Não que Paulo não seja, Paulo é também, os outros são também. Mas o que conquista em todos nós, Marquinhos, é a simplicidade dele. Eu vejo assim, muito eu e Marquinhos uma ligação muito forte,
Porque a gente não se importa, ele não se importa de estar deputado, ele não liga com esse status. Eu sei que eu também. E ele sabe que as pessoas veem ele com igualdade. A legitimidade está nisso. E eu também sou desse jeito, eu não me importo que eu estou prefeito, eu sou Felipe. Ele é Marquinhos Viana, filho de Dona Lúcia de Soares. Eu sou Felipe, filho de Albercinho e Cláudio. Então, assim, essa conexão deste grupo político da gente é que faz a gente forte, né? Que faz a gente levar os benefícios para as pessoas. E é o que deixa a gente mais feliz, é ver as realizações, ver as coisas acontecendo. E, na verdade, a humanidade ela não precisa de grandes políticos, ela precisa de grandes líderes. Porque o líder, né? Os grandes líderes da humanidade, eles morreram pela humanidade. Eles botaram a cara para bater, né? Porque eles não eram individualistas. O grande barato da liderança é o altruísmo. É você não pensar só no que você pode conseguir, mas no que você pode proporcionar. E o que torna você uma pessoa admirável é exatamente o que está no seu coração. É aquilo que você quer proporcionar de melhoria para o que está ao teu redor. Porque quando a gente promove a melhoria para o entorno, essa melhoria nos alcança. Faz com que você possa andar com tranquilidade, que você oferte uma vida melhor para os teus filhos futuramente. Sim. Então você é um grande líder, você não é um grande político. Lembre disso que eu estou te falando hoje. Certo, obrigado. Você é uma grande liderança que está aí. Deus está te dando essa oportunidade, porque eu acho que essa geração precisa... Porque a gente chega da gente ter lideranças, né, de pessoas que vão levar o nosso nome lá fora através de uma objetivização da mulher ou através de coisas ruins. Quem são os grandes ícones hoje da humanidade? Não tem. Felipe, quem é que você olha e diz assim, não, esse jovem eu quero seguir, são tão poucos. É triste isso. Então, levante essa bandeira, agarre essa bandeira, que eu acho que você já agarrou com unhas e dentes. Muita fé. E muito obrigada por ter me dado a oportunidade de bater um papo desse com você. Valeu, obrigado de coração e espero que a galera tenha gostado também de conhecer esse Felipe aí. Sim, eu tenho certeza. Brincalhão, amigo, prefeito, enfim. Sim, gente. Obrigado. Isso.